se eu não exercito, eu não trabalho bem. E se eu não trabalho bem, a minha empresa não vai bem. E se a minha empresa não vai bem, eu não tenho sustento dentro de casa. Talvez você tenha um projeto que está a uma meta pública de distância de acontecer e mudar o rumo da sua vida por um tempo. Basicamente, vamos falar sobre metas para 2026 e quais foram as minhas metas de 2025 e por que eu faço metas, qual que é a minha ideia com as metas e tal. E aí eu queria começar esse vídeo já falando direto pelo final, assim. Em 2025, eu fracassei completamente nas minhas metas de exercícios. Minhas metas de exercício físico. E é estranho, porque se você me acompanha no Instagram, você já deve ter visto que eu posto frequentemente eu me exercitando. E se você presta atenção nisso, você percebeu que eu bati a minha meta de futebol, né? A minha meta de futebol, se eu não me engano, era 63 no ano, que dá um pouquinho mais que um por semana, porque se você não sabe, o ano tem 52 semanas. Então eu consegui bater essa meta, só que se você também presta atenção, você viu que as outras duas metas que eu tinha, que era esporte variado e academia, eu não cumpri. Basicamente, eu consegui chegar em 18 vezes na academia, sendo que a ideia era fazer 71 vezes, e esse era para ser o ano da academia. Já vou explicar um pouco melhor. E eu também fiz menos esportes variados do que eu gostaria de fazer, que eram 25. A ideia era fazer 25, eu tô em 8, devo bater 9 ou 10, porque ainda não terminou o ano, hoje é dia 30/12, tô gravando isso às 11h09. Eu ainda devo jogar um futebol ainda hoje e correr amanhã cedo. Mas basicamente a ideia era fazer 159 vezes no ano. Eu, se me esforçar, vou bater 100 vezes, sem exercícios. Mas eu vou explicar como que eu comecei a fazer isso e qual que era a ideia desde o começo para mim fazer essas metas públicas. Porque vocês sempre me perguntam, mas por que você tem uma meta de futebol? Tipo, qual que é o sentido disso? Basicamente eu comecei em 2023, quando eu já me exercitava, já tinha um costume de ir pra academia por praticamente 2 anos, e aí eu queria fazer com que isso fosse uma coisa um pouco mais desafiadora. Então eu comecei colocando uma meta pública dentro do Instagram para fazer 190 exercícios no ano. Então eu já me exercitava na academia e também já jogava futebol semanalmente. No finalzinho de 2023 eu terminei o ano com 143 exercícios feitos. E deles podia ser exercícios feitos no mesmo dia, tipo jogar futebol de manhã e na academia de noite, ou o contrário. Então, assim, eu terminei o ano fracassando, o primeiro. Logo no primeiro ano, o ano que eu tava até mais motivado, assim, para poder cumprir essa meta, eu fracassei. Só que eu percebi que essa meta de 190 era muito ambiciosa. Porque 190, se eu não me engano, dava mais que 3 vezes na semana. Então eu tinha que jogar bola, ou ir na academia, ou os dois, mais do que 3 vezes na semana. E a rotina que eu tinha não deixava. Ela não era coerente para que isso acontecesse. E 2023 foi o meu primeiro ano de casado. Então, assim, eu achei que eu ia continuar mantendo os mesmos hábitos que eu tinha quando eu era solteiro e tava noivo ainda, né? Que eu ia pra academia 5 horas da manhã. Só que quem é casado sabe que é muito difícil você convencer a sua esposa, que não tem costume de fazer isso, a acordar às 5 horas da manhã pra poder ir pra academia. Entendeu? Então, assim, ela até foi, se esforçou bastante, mas a gente percebeu que isso não fazia sentido, não estava fazendo mais sentido e não ia dar certo. E isso foi no meio do caminho, eu já tinha feito a minha meta e eu não ia desistir dela. A ideia é que eu não ia falhar publicamente, eu não queria falhar publicamente. E aí, em 2024, eu ajustei um pouquinho essa meta e mudei para 162 exercícios no ano. Desses 162, eu bati no último dia, no dia 31 de 2024, 31 de dezembro de 2024, eu bati minha meta. E aí eu fiz, acho que um futebol, um exercício físico. Se em 2023 eu percebi e aprendi que eu fui muito ambicioso, em 2024 eu percebi que eu gosto muito mais de jogar futebol do que de ir na academia. Porque eu joguei futebol em 2024 98 vezes. Eu fui pra academia, eu lembro que eu fui 11 vezes. Isso me marcou porque eu tinha ido muito mais no ano passado. Era muito mais equilibrado, assim. Sabe, eu ia jogar bola e ia pra academia, quase com 50-50. Eu não calculei, mas era quase com 50-50. E aí, em 2024, eu fui 11 vezes só, o ano todo.
Assim, é muito menos do que um por semana. É tipo uma vez por mês, é menos que uma vez por mês durante o ano. Isso pra mim foi péssimo. E aí o restante eu dividi em beach tennis, que era uma coisa que eu tinha começado a fazer e eu achei que eu ia continuar fazendo. Vôlei, que teve bastante durante o ano, e que eu gostava muito, mas infelizmente foi cancelado. E aí o futebol, que foi 98 vezes. No total deu 162, certinho, assim, ó, na risca. Quase não consegui. E agora em 2025, eu fracassei de novo. Pra 2025, eu quis mudar um pouco, porque eu percebi que eu tava jogando muito futebol e aí eu tava meio que mascarando, né? Ao invés de ir pra academia, eu jogava bola. E não funciona fazer assim. Não é essa a proposta. Porque quando eu comecei a fazer essas metas públicas, eu queria me exercitar mais. Era basicamente isso. Eu queria me exercitar mais. Porque eu já ia constantemente, mas eu queria muito mais, entendeu? Criar uma rotina de exercícios. E aí, para ter uma vida saudável em si. Porque depois que eu descobri que eu tenho TDAH, eu descobri que eu preciso estar em movimento constantemente. Porque senão minha mente fica desorganizada. E isso é muito real. Parece bobagem, parece coisinha de vitimismo, mas é real. E aí, sabendo disso, eu preciso fazer isso sempre, eu preciso me exercitar sempre. Então, assim, numa semana que eu não me exercito, eu sou muito desfocado enquanto eu tô trabalhando. E eu não posso ser desfocado. Como dono do meu negócio, eu não posso ser o cara que atrapalha a produção, entende? Vou fazer aqui as metas. Era 71 vezes na academia, 63 futebol e 25 esporte variado. Dava 159 no ano. Um pouquinho menos ainda. Mas assim, a ideia era, eu não posso mais cobrir todas as vezes que eu não quiser ir na academia com futebol. Eu tenho que saber quantas vezes eu vou na academia e como que eu vou fazer isso. E aí, curiosamente, como eu fui 18 vezes na academia, esse ano foi melhor que ano passado na academia. Então teve uma evolução. A ideia era ter muito mais evolução. Mas já foi um pouco melhor. Só que se você pega essa frase de que eu fracassei esse ano, porque eu realmente fracassei na minha meta, você pode tirar várias conclusões de que eu não sou focado, de que eu prometo pra mim mesmo e não cumpro, que eu não tenho autoconfiança, porque autoconfiança é geralmente cumprir os planos que você faz pra você mesmo. Então, assim, você pode tirar várias conclusões. Só que, em contraponto, não parece que esse ano foi um fracasso. Eu não tenho essa sensação. Porque eu tenho plena convicção de que esse foi o meu melhor ano trabalhando, foi o meu melhor ano de longe com a minha esposa, o meu melhor ano na igreja. Nesse ano eu cultivei muitas amizades, fiz novas amizades e cultivei as que eu já tinha. Então, assim, eu passei tempo com eles, e isso é muito legal, sabe? Eu poderia não ir para um rolê para poder dormir cedo e acordar para me exercitar. Eu poderia ter essa opção, mas eu não fiz. Porque, para mim, fazia mais sentido estar ali com a galera. E dormir 2 horas, 3 horas da manhã, porque eu fiquei com a galera num rolê um pouco mais tarde. E isso é muito, muito legal, assim, porque em todas as outras áreas, além dos exercícios, eu fui muito bem sucedido esse ano. Então, assim, se você olha pro meu ano de exercícios publicamente, se você me acompanha no Instagram vê que eu não bati a meta, você fala, caramba, ele fracassou de novo. Só que você que não tá vendo o resto do meu dia, você não tem esse panorama geral, assim. E a ideia nesse vídeo aqui não é mostrar assim, nossa, o Gabriel é super focado, ele faz as metas e cumpre. Não, não. É entender por que eu faço a meta. Essa meta, ela literalmente me ajuda a não desistir. Não é para que eu cumpra. Lógico, eu quero cumprir a meta no final do ano porque eu não quero fracassar publicamente. Mas ela não serve para que eu cumpra a meta. Entende? Ela serve para que eu continue sem desistir. Porque eu sei que, por exemplo, quando eu posto um story, tem ali 100 pessoas me acompanhando todos os dias. Muita gente que se importa comigo me acompanha. E essas pessoas interagem com meus stories quando eu faço exercícios. Normalmente os stories que eu tenho mais interação são quando eu tô correndo, quando eu tô fazendo futebol ou quando eu tô na academia. Sempre tem alguém que interage. Às vezes as pessoas mandam mensagem falando aí, ó, muito bom, tá focado esse ano, vamos ver se vai bater a meta. Então assim, eu sei que as pessoas se importam e prestam atenção. E por isso, eu continuo tentando, entende? Eu sei que eu não bati a meta, mas não é sobre eu ter batido a meta, é sobre eu ter continuado e estar tentando até hoje, durante todos esses anos, sem desistir. Eu sei que, por ter feito essas metas, eu continuo me exercitando, sabe?
Se eu tivesse só guardado isso pra mim e não ter feito a meta lá em 2023, provavelmente esses números teriam sido cortados pela metade, porque a meta me impulsionava a querer fazer. E talvez pior ainda, eu teria desistido, porque eu já desisti de muitos projetos que eu não mostrei publicamente. Eu já teria desistido e talvez 2024 nem existisse, 2025 muito menos. Talvez hoje eu estivesse sem me exercitar, frustrado em casa, trabalhando muito mal. Sei lá o que poderia ter acontecido. O exercício para mim hoje ele é fundamental. Se eu não exercito, eu não trabalho bem. E se eu não trabalho bem, a minha empresa não vai bem. E se a minha empresa não vai bem, eu não tenho sustento dentro de casa. Entendeu? Não dá. Entendeu? Eu preciso me exercitar constantemente. Inclusive, ó, eu tô aqui, ó, me mexendo o tempo todo. Porque pro TDAH, o movimento organiza a cabeça. Então, assim, eu não consigo ficar parado aqui, ó. Se eu ficar aqui paradão, conversando com você, daqui a pouco eu desfoco. Agora, se eu ficar assim, conversando com você, eu tô 100% concentrado no que eu tô fazendo na minha ação. É muito louco. Ah, legal. Eu tenho um convite pra você. É um convite pra você criar uma meta pública em 2026. Assim como eu fiz de criar uma meta pública lá em 23, e por causa disso eu tô vivendo muitas outras coisas, fruto do meu exercício, do meu comprometimento e não querer falhar publicamente para as pessoas que estão me vendo, talvez você tenha um projeto que está a uma meta pública de distância de acontecer e mudar o rumo da sua vida por um tempo, entende? Talvez você tenha um projeto de exercício mesmo, que é igual ao meu, e aí é só você publicar para que as pessoas te acompanhem e você tenha essa força motor te impulsionando, porque você não vai querer falhar publicamente. Ou talvez você já tenha um projeto que está em andamento, mas não está rodando tanto. E aí colocar uma meta pública para isso, uma data para finalizar, talvez, vai fazer com que ele aconteça. Você pode criar várias coisas, mas é importante que seja público, porque assim você vai ter essa força te impulsionando para não querer parar, sabe? Não é sobre postar que tá pago, é sobre postar que tá tentando, entende? Ah, não tô me exibindo, eu tô mostrando aqui, galera, que eu tô tentando. E eu tô usando isso propositalmente, vocês de força, para poder me impulsionar desde 2023. Então, assim, funciona, tá? Comigo funciona muito, talvez funcione com você. E aí eu queria colocar essa meta pública agora para você. Tipo, pedir para você comentar aqui, fazer o primeiro passo. Qual que é a sua próxima meta para 2026? Não precisa ser uma coisa muito ambiciosa, não precisa mudar quem você é para 2026. Pode ser uma coisa simples, sabe? Ler um livro por mês. Me exercitar uma vez por semana durante o ano todo, 52 vezes no ano, para que você realmente faça. O importante é que ela seja uma meta mensurável e alcançável. Não adianta falar assim, eu vou faturar 10 milhões esse ano e é isso. E aí não ter passos para chegar lá, não ter como que vai chegar, quando que vai chegar. Coloca um tempo, coloca um prazo para acontecer e quantas vezes você vai repetir isso, sabe? Coloca aí nos comentários. Eu já fiz as minhas metas, eu vou compartilhar algumas com vocês, inclusive nesse aqui eu quero compartilhar que para esse ano de 2026 eu tenho a ideia de publicar 52 vídeos, então um por semana no YouTube. E aí esse é o meu último vídeo de 2025, provavelmente. E a partir do próximo já vai contar para minha meta de 52. Não sei se vou colocar isso em algum lugar na tela, mas é a minha meta pública aqui com vocês. E agora eu quero ver quais são as suas metas, então não se esquece de comentar, deixa aqui embaixo o que você vai fazer para 2026 e eu te vejo num próximo vídeo.